Olá, queridos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast da Lavide, Lavidecast. E eu estou aqui hoje com convidados super especiais, Dr. Fábio Freire, bucomaxilo, doutora Monique Campelo, fisioterapeuta, e Cíntia Lira, também fisioterapeuta. Olá. E nós vamos falar hoje sobre técnicas cirúrgicas minimamente invasivas na abordagem do paciente com disfunção temporomandibular e também sobre cirurgia ortognática. E como a gente se propôs a estar aqui hoje falando sobre cirurgia ortognática, eu acho que é importante a gente começar com um conceito sobre o que seria uma deformidade facial. Porque às vezes a gente fala com o paciente, ó, você tem uma deformidade de maxila, uma deformidade de mandíbula. É até, assim, às vezes desconfortável falar isso para o paciente. Esse termo deformidade é um termo que eu não gosto muito de usar, né? Mas a deformidade endofacial nada mais é que uma alteração de crescimento ósseo. Então, quando o paciente ele vai crescendo, os ossos eles vão se desenvolvendo em todos os sentidos, né? Tanto no sentido anteroposterior, lateral. E quando você tem uma alteração de crescimento, principalmente nos maxilares, isso vai repercutir em uma alteração na mordida, que a gente chama de maloclusão. Então, a deformidade dentofacial nada mais é do que isso. E a cirurgia ortognática, ela vem com o objetivo de tratar essa deformidade dentofacial. É uma cirurgia assim, que a gente realiza em hospital e a gente vai ter muito assunto para poder falar sobre cirurgia ortognática, que realmente é um mundo, né? Mas é interessante o seguinte, que como ortodontista, né, aliada nessa cirurgia ortognática, eu sou entusiasta da cirurgia ortognática, você sabe disso. Mas eu vejo que quando a gente fala de deformidades, né, de crescimento, na verdade, no sentido transverso, né, como a mordida cruzada, por exemplo, esquelética, no sentido anteroposterior, como a classe 2 ou a classe 3, que é o queixo mais para frente, o queixo mais para dentro, a gente consegue intervir muitas vezes com a ortodontia e ter resultados, digamos, na maioria das vezes, satisfatórios, se a gente intervém nesse paciente em crescimento. Agora, tem aquele paciente com um crescimento vertical acentuado, que eu acho que é o maior desafio do ortodontista, e que realmente é um padrão de crescimento que eu acredito que só se resolve bem, de fato, com a cirurgia ortognática. Né? E aí eu queria que você falasse assim, porque a gente sabe que a cirurgia ortognática, eu acho que a cirurgia ortognática é uma cirurgia que vai mover, né, essas bases ósseas para uma posição mais adequada. Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre os benefícios da cirurgia ortognática e sobre esse mito, né, que é da dor pós-operatória. Esse mito é bem famoso. Na realidade, a cirurgia ortognática ela visa corrigir o posicionamento dos maxilares, né? Então, a gente vai devolver o posicionamento da maxila ou da mandíbula em uma projeção facial adequada, devolvendo a função como principal pilar do objetivo da cirurgia ortognática, a função mastigatória, mas também envolve a questão da respiração. Os pacientes que são, exemplos que têm o queixo muito para trás, os retrognatas, eles podem possuir estreitamento da via aérea, né, e, consequentemente, desenvolver atipias respiratórias, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, a cirurgia ortognática, ela vem com esse objetivo, né, de dar o benefício da função da mastigação, da respiração, da fonação. E o principal motivador dos pacientes a procurarem o tratamento da cirurgia ortognática, sem sombra de dúvida, é a parte estética. E a mastigação? Sim. Como eu falei anteriormente, você tem a correção da mastigação que incomoda muito o paciente não morder direito, né? Até nas suas funções básicas de alimentação. Mas a parte estética, ela vem muito alinhada, né? E ela vem como um bônus da cirurgia ortognática, porque a gente consegue devolver a simetria da face, né? De uma forma mais adequada, individualizando isso em cada paciente. Mas o paciente ele vem muito cheio de expectativas, medos, mitos construídos, né, por muitas informações divulgadas, principalmente pelo Dr. Google, e experiências individuais de outros pacientes que a gente não deve levar isso em consideração, porque cada caso é um caso.
Então, o que eu mais ouço é, poxa, eu soube que essa cirurgia é muito dolorosa. E na realidade é puramente o contrário. Porque a cirurgia ortognática, no controle pós-operatório, para vocês terem noção, eu só praticamente prescrevo analgésico simples, né, como dipirona. A cirurgia não é dolorosa por um motivo básico. É que você vai ter uma parestesia nessa região operada, na região perioral, e isso mascara muito a dor. Anestesia, no caso, é uma falta de sensibilidade. Exatamente, é uma dormência, obrigado, Cani, mas assim, é uma dormência, né, em volta da região perioral. Então, isso não caracteriza, né, uma cirurgia dolorosa. O paciente ele sente essa dormência e ele consegue controlar essa dor pós-operatória somente com analgésico simples. Então, às vezes o paciente, poxa, mas uma cirurgia de 8 horas é uma cirurgia que você controla com dipirona, você não vai passar, sei lá, morfina para mim, não? Não, na realidade não é assim. A gente consegue controlar bem com ZYNES, controles com analgésico simples, como dipirona, e é um mito. Eu acho que esse é um dos principais mitos relacionados à cirurgia ortognática, que é essa dor pós-operatória intensa. Nessa vivência, né, da ortodontia aí de uns 15 anos fazendo ortodontia e tive alguns casos ortocirúrgicos, eu vejo que é muito importante, é fundamental essa consulta com o cirurgião antes dessa decisão. E eu acho que é fundamental que o ortodontista não tenha esse viés de não indicar a cirurgia ortognática, porque é um benefício incrível para o paciente. Então, sempre que eu vou fazer uma consulta de um paciente, eu sempre coloco todas as modalidades de tratamento disponíveis. E sempre que tem indicação de ortognática, eu sempre falo, olha, esse aqui é o tratamento mais invasivo, mas é o tratamento padrão ouro, é o tratamento de maior benefício. E você precisa explicar isso para o paciente, e eu falo isso mesmo quando o paciente fala, eu não quero operar, porque tem paciente que já chega assim, eu não quero operar. Porque é um dever que a gente tem de explicar isso para o paciente. E quando a gente fala de deformidades, quando o paciente tem um queixo para frente, né, o famoso classe 3, ou queixo para frente, ou a maxila para trás, para dentro, são casos que esse paciente ele já vai certo que vai operar. Porque é uma deformidade muito difícil de compensar com ortodontia. Exato. E ficar bom, de tratar sem a cirurgia e ficar bom. Então, aquele paciente é um paciente já convencido que ele vai fazer cirurgia ortognática. Mas quando a gente fala dos classes 2, já é diferente. E eu vejo que é sobreindicado a cirurgia ortognática pelos profissionais da ortodontia, por achar que uma classe 2, aí você extrai, você faz e você vai corrigir. Só que essa questão da via aérea é um ponto muito importante a ser analisado. Eu acho que 2 pontos no paciente classe 2, que é esse paciente com queixo para dentro, 2 pontos que a gente tem que levar muito em consideração primeiro, a via aérea, né, desse paciente, porque às vezes é tão estreita, não adianta, você vai fazer uma ortopedia funcional, mesmo o paciente em crescimento, não vai adiantar, não vai sanar aquele problema. Então, precisa conversar com a mãe ou o pai que aquela criança vai fazer aquele tratamento, mas que nesse ponto só vai resolver lá na frente com cirurgia ortognática ou com o uso de CPAP, né? E a outra questão do classe 2 é cobertura óssea. Exato. Dos incisivos inferiores, que é esses dentes inferiores, para a gente fazer essa compensação, às vezes precisa vestibularizar, precisa projetar esses dentes para frente, e aí você diminui a longevidade desses dentes, você pode causar um problema futuro periodontal. Prejuízo biológico, né? Isso. E as pessoas, tanto é que eu, sempre que tem paciente com indicação ortocirúrgica de classe 2, eu falo, olha, eu vou prejudicar o seu perfil. Obrigatoriamente. Porque pior, né? Eu prefiro, se ele não quer fazer ortognática, ele vai ter uma estética um pouco prejudicada, assim, nem é, às vezes não é tanto, mas a prioridade vai ser sempre a saúde. Vai ser sempre a preservação dos tecidos periodontais e tecidos periorais. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, sobre essa questão da questão cirúrgica, né, respiratória. Fazendo um adendo aí à sua colocação, é o seguinte, o receio, né, baseado nesses mitos que eu coloquei,
E eu digo para todos os meus pacientes, o medo é fruto de desinformação, né? Falta de informação, na realidade, e até desinformação. E é claro que você tem que ter medo, também porque o medo, ele é um sentimento protetor, tá? Eu acho que a espécie humana evoluiu porque ela teve medo de ser predada, né? Com Então, certeza. ela começou a pensar em formas para poder se desenvolver. Eu brinco com meu paciente o seguinte, ó, tá chovendo, você quer se abrigar, você entra num lugar escuro? Não, porque você não sabe o que é que tem dentro. Mas se você vê um lugar claro, que você sabe, você tem a noção do que está acontecendo, você entra sim. Apesar de aquilo não ser sua casa, não ser seu abrigo, você está em um lugar estranho. Então, é isso que a informação faz. Ela vai deixar as coisas mais claras. Uhum. Então, o medo, o receio faz parte de todo mundo, né? E é quando a gente indica uma cirurgia para o paciente, você fala, poxa, cirurgia, já é uma palavra um pouco pesada, assim, para alguns pacientes. Mas eu, pelo menos, tento conduzir na minha clínica dessa maneira, a informar o paciente o máximo possível. Eu falo para ele o seguinte, ó, você vai saber exatamente o que vai acontecer com você desde essa consulta até o último dia que eu vou te dar alta. Até mesmo porque nenhum caso é igual, mas as experiências de casos operados me faz ter um norte dessa situação. E você faz parte de um processo. A cirurgia ortognática ela é um processo, ela não é uma cirurgia. Eu faço parte da sua equipe, você é da minha equipe, o fisioterapeuta é da minha equipe, então o ortodontista, então nós estamos juntos nesse processo. Então a indicação ela tem que ser levada em consideração porque vem a questão da saúde mesmo e deixar esses mitos, esses medos do lado, porque existem profissionais capacitados para auxiliar isso. Acho que é a mais pura realidade do nosso dia a dia, né, sobre as indicações das cirurgias ortognáticas. Mas dentro dessa abordagem realista que você faz para o paciente de explicar todas as questões, a gente sabe que assim, as vantagens da cirurgia ortognática a gente conhece. Sim, são muitas, muitas. funcionais, estéticas, maravilhoso. Certeza. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais desvantagens. O que é que esse paciente pode esperar, assim? Porque eu acho que as desvantagens são muito poucas quando a gente tem em mente os benefícios. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, algum lado contra, né? Assim, aos benefícios que a cirurgia ortognática vai trazer. Bem, é difícil a gente falar isso porque a cirurgia ortognática, ela transforma as vidas dos pacientes em vários aspectos. Em aspectos biológicos mesmo, da saúde, de mudanças, de respiração, da estética, da saúde mental, da autoestima, né? Então, assim, quando a gente fala de desvantagem, aí eu posso pensar em quê? Em pós-operatório, que também não é esse pós-operatório que todo mundo pensa, né, tão sofrido. Também porque hoje em dia a gente tem um recurso multidisciplinar absurdo com a fisioterapia, e já intervindo precoce, e os edemas são bem controlados, as técnicas são avançadas, cada vez mais os tempos cirúrgicos são mais rápidos, as cirurgias são mais planejadas com mais previsibilidade. Então, é muito diferente da cirurgia ortognática que era realizada há 20 anos atrás, né? Sim. E, assim, o pós-operatório, eu falo também isso para o meu paciente, não existe bônus e ônus, assim, você tem que pagar um preço por aquilo. Você vai extrair um siso, você vai passar assim, uma semaninha lá com seu pós-operatório, tomando a sua medicação, impactando na sua rotina de vida, isso vai acontecer, óbvio, né? E a cirurgia ortognática não é diferente. E tudo, né? Tudo dentro da cirurgia ortognática, apesar de a gente não ter o controle, né, total, absoluto nisso, mas assim, a gente consegue entender que o curso, ele é previsível sim, tá? Também porque a cirurgia ortognática, as chances de qualquer complicação ou intercorrências durante o procedimento, elas são bem baixas. Muito baixas, graças a Deus. Né? E é interessante a gente ver quantas mulheres, por exemplo, hoje se submetem a uma cirurgia de prótese de silicone. Sim. Ou uma abdominoplastia, ou uma lipoaspiração. Sim, bem traumático. Né? Que são cirurgias bem traumáticas. Bem cirurgias, né, de alta magnitude, complexidade. No entanto, na hora que fala de cirurgia ortognática, parece que, né, a cirurgia ortognática. Então, por isso que eu digo que, e eu acho que o ortodontista, ele tem um papel muito importante nisso, porque é ele que indica,
E diante do benefício, eu acho que essa indicação precisa acontecer. Esse paciente precisa chegar até o bucomaxilo e conversar sobre isso. E, na realidade, Carlinhos, assim, o problema é que, às vezes, o próprio ortodontista, né, e de alguns colegas, na realidade, eles não têm o conhecimento sobre a cirurgia ortognática. Quem nunca fez um caso ortocirúrgico antes, ou às vezes fez, eu fiz um na minha especialização, etc, depois eu nunca fiz, tenho receio, tenho medo. Eu falei, minha amiga, você faz o mais difícil, que é compensar. Sim. A cirurgia ortognática, deixa comigo. Em relação à questão dos mitos envolvidos, a parte técnica, manda para o cirurgião, deixa o cirurgião esclarecer o paciente, porque às vezes já chega informação, já chegou informação no meu consultório, não, porque meu ortodontista disse que eu ia ficar 6 meses bloqueado. Eu falei, não, meu amigo, pelo amor de Deus, hoje em dia, assim... Não existe. Com a evolução, não fica de jeito exatamente, você vai ter Normalmente a gente faz bloqueio maxilomandibular pós-operatório, a restrição de alimentação, em menos de 20 dias, né, a gente já está retornando com alguma alimentação com consistência um pouco mais sólida, amolecida, etc. Então o paciente começa a ter vida... voltar às suas atividades muito antes do que antigamente se pensava. Sim, evoluiu muito. Então, os próprios ortodontistas mesmos, né, na hora de passar essa informação, mas graças a Deus as informações correm muito rápido. Né? O número de casos de cirurgias ortognáticas operados atualmente é muito diferente da época que eu fiz formação. Sim. A gente opera muito mais hoje. Muito mais hoje. Né? E graças a Deus, os ortodontistas, os colegas, os dentistas, né, no modo geral, até clínicos, eles já possuem um pouco mais de conhecimento sobre a cirurgia ortognática. Uma visão mais interdisciplinar, né? Eu fico admirada. Todos os meus pacientes que já operaram até hoje amaram fazer a ortognática. Eu tenho até uma paciente que ela disse, olha, se você precisar convencer alguém, você pode me colocar na sala de espera. Que eu pode ter certeza que eu vou convencer essa pessoa a fazer cirurgia ortognática. Justamente por causa das vantagens, são inúmeras. Então, como especialista agora em DTM, né? Saindo da ortodontia e indo para a DTM em relação à cirurgia ortognática, algumas condutas têm me deixado triste. E uma das coisas que eu abordo muito, que eu falo até para minha turma de especialização, é que eu não entendo como, em alguns casos, a fisioterapia da cirurgia ortognática não inicia já antes do procedimento. Porque eu acredito, principalmente, esse paciente ele precisa treinar essa musculatura. Com certeza. Para ter aquela modificação do vetor neuromuscular e aquela adaptação. E eu queria, Cintia, que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa abordagem pré, trans e pós-cirúrgica desse paciente com cirurgia ortognática, que é submetido, né? Perfeito, Carlinha. Então, o que acontece? O ideal, o mais adequado, é que esse paciente chegue para a gente antes da cirurgia. Porque a gente precisa fazer uma avaliação e entender quais são as queixas e o que está motivando aquela cirurgia. A gente vai olhar não só a questão muscular, mas também a questão da articulação temporomandibular. Porque ela não é o foco de uma cirurgia ortognática, mas ela está dentro do sistema estomatognático e falar, comer, né, mastigar, beijar... Tudo isso está envolvendo esses músculos e articulação. Então, a gente precisa ver como está a articulação, como estão esses músculos, como está a força, como está a estabilidade articular, como está a sensibilidade. Tem uma paciente que veio para mim recentemente e ela só veio depois da cirurgia ortognática. E um dos primeiros movimentos que a gente tenta ganhar é o movimento lateral, né? E aí, essa paciente não estava evoluindo na abertura da boca porque ela não tinha movimento lateral. Só que eu não tinha uma avaliação prévia. Isso. Então, se eu tivesse uma avaliação prévia, eu não precisaria ficar tão preocupada ou esperando tanta coisa. Isso. Até que eu entrava em contato com o cirurgião e ele falou, não, ela realmente não tinha esse movimento lateral prévio. Nossa. Imagine. Então, assim, a abertura da boca conseguiu, evoluiu bem, mas a gente teve que lançar mão de outras técnicas e tudo se resolve, tá tudo bem, consegue fazer. Mas é super importante a gente conhecer o paciente antes, não só por conta dessas coisas que eu falei, mas também nós vamos ensinar exercícios, nós vamos dar dicas para que ele, estando acordado depois do pós-operatório, ele possa entender o que está acontecendo com ele e até lidar com algumas questões. Por exemplo, o paciente fica
com medo, engessado, sem querer mexer o pescoço, respirando de forma mais superficial. Se ele respira de forma mais superficial, ele utiliza mais a musculatura acessória. Então, ele não ventila direito, ele não oxigena direito, inclusive os tecidos que foram abordados durante a cirurgia. Então, o paciente precisa simplesmente respirar. E isso acontece de forma automática para todo mundo, mas mediante o medo, o ser humano faz o quê? Altera o padrão músculo-ventilatório, utilizando mais a musculatura superior, quando, na verdade, ele não deveria fazer desse jeito. Ele deveria fazer uma respiração mais abdominal, mais diafragmática, né? Então, respiração mais abdominal, mais diafragmática vai ajudar a diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, acalmar, centrar e vai também ajudar a dormir. Vai ajudar a relaxar a musculatura do pescoço. Prevenir uma DTM, né? Prevenir uma DTM, exatamente, Carlinha. Então, assim, como é que eu vou ensinar se a criatura só veio para mim, por exemplo, uma semana depois, 2 semanas depois? Não. A fisioterapia começa semanas antes dessa cirurgia, para que a gente possa fazer a avaliação, observar esses aspectos muscular, articular, respiratório, sensibilidade e outras questões. Então, quando o paciente já vai munido de informações, de dicas, de orientações, o nível de ansiedade e de estresse diminui, porque ele recebe informação de qualidade. É diferente dele ficar correndo em vídeos de outras pessoas que fizeram, que de repente tiveram outras indicações, tem outro padrão respiratório, não são pessoas que têm tanta tensão na musculatura do pescoço, são pessoas que podem de repente não ter tanta tensão na musculatura da face. Então, assim, pegar as dicas da internet, em que lugar da internet? Porque a internet é um mundo que tem muita informação bacana, mas tem algumas informações que, de repente, podem atrapalhar o processo dessa pessoa. Né? Então, assim, ficar atento. Então, sim, e muitas vezes esse bucomaxilo que indicou, não é o caso de Fábio, porque ele tem formação em disfunção temporomandibular, mas tem cirurgiões que não têm essa formação em disfunção. Então, se você indica para um profissional da fisioterapia que tem esse entendimento também da disfunção, você até aquele paciente que tem disfunção é tratado antes de fazer essa cirurgia. Isso é muito importante. E às vezes também, o que o Fábio falou do mito, né, de que vem já com várias informações. Às vezes a dor que ele sente no pós-operatório não é da cirurgia, mas sim do que se está falando, da tensão cervical, da tensão que ele tem no tórax. Então, se ele tem um encontro com a gente antes, para a gente explicar tudo isso, né, que ele precisa respirar legal, ensinar ele como fazer antes, ele vai vir para um pós-operatório mais tranquilo. Então, ele vai entender que aquela dor que ele está sentindo no pescoço não tem nada a ver com a cirurgia, entendeu? Tem a ver com o padrão que ele está. Tensionamento. Exato. Isso, a forma como ele fica posicionado no leito hospitalar. Isso. Depois, a forma como ele deita em casa para dormir. Os pacientes que não são orientados previamente pelo cirurgião e pelo fisioterapeuta, eles tendem a ficar mais robotizados. Isso. Alguém chama aqui do lado direito, em vez dele simplesmente fazer um giro, um movimento normal que o ser humano tem, ele gira em bloco. Não tem necessidade disso. Não existe mais isso de que fiz uma cirurgia e tenho que fazer repouso. Não! Pacientes de cirurgias extremamente avançadas precisam andar no primeiro dia. Muitos pacientes, inclusive, andam no mesmo dia da cirurgia, né? De outros tipos de cirurgia. Então, assim, as cirurgias, elas avançaram. A fisioterapia avançou muito ao longo desses anos. Eu já trabalho com pós-operatório de ortognática há uns... eu vou falar, mas não chutem minha idade. Há mais de 10 anos. Então, uns 12, 13 anos aí, pelo menos. E eu vi, ao longo desses anos, muita coisa evoluir na nossa área, Monique. O laser, as bandagens, a fisioterapia no centro cirúrgico, no transoperatório. Que maravilha é isso que a gente está fazendo. É interessante, né, você falar das bandagens, dos tapes, né? Porque os tapes, que são aqueles adesivos coloridos... tudo mais, eles foram usados para outras coisas que, na verdade, foi descoberto que não tinham utilidade alguma. Então, o tape, a bandagem, ela funciona muito bem
para edema. Me corrija se eu estiver errada. Não. Então, essa abordagem transcirúrgica no centro, o fisioterapeuta lá no centro cirúrgico é muito importante. É muito importante. Gente, é É maravilhoso. essencial, né? Hoje em dia a gente não pode separar isso. Né? Quem opera cirurgia ortognática, não existe possibilidade de você operar e não ter a fisioterapeuta na equipe, não ter esse apoio multidisciplinar. Não tem como se separar. Assim como na DTM. Não existe. A fisioterapia, ela tem o objetivo de fazer com que esta fase do trânsito pós-operatório, ela ocorra da forma mais simples, indolor, harmônica e acelere o processo de recuperação. E por falar em acelerar, quanto tempo mais ou menos dura em média essa fisioterapia pós-cirúrgica? Então, primeiro, qual foi a causa? Qual foi o tipo de cirurgia? Foi só maxila? Foi maxila-mandibuloimento? Tem essas coisas. Tem uma parestesia? É uma parestesia um pouco maior? É menor? Então, assim, o que funciona de número de sessões para uma pessoa pode não funcionar de número de sessão para outra pessoa. E não existe um cálculo matemático, né? Normalmente. Fisioterapia para este pós-operatório, para outros pós-operatórios, por mais que a gente tenha protocolos, a gente tem que pegar um protocolo e individualizar de acordo com as características daquela abordagem cirúrgica e do que aquele paciente tem. Ok, o que é que eu digo para os meus pacientes? Que eles ficam, né, às vezes preocupados, eles querem se programar. Então, o que é que eu digo? Em média, tem gente que faz menos? Tem, com certeza tem. Em média, uns 3 meses. Por quê? As primeiras sessões, dentro do centro cirúrgico, a gente tem o objetivo de quê? De conter o edema. O edema é uma reação normal, fisiológica do corpo humano. Então, não é um problema o edema. Não, se você está tendo edema, é porque o seu corpo está reagindo, ele está respondendo, faz parte da resposta tecidual, e isso está bacana. Então, por que a fisioterapia vai lidar com edema, já que ele é tão bacana? Porque a gente já quer fazer o quê? Acelerar a resposta, respeitando essa questão do corpo. Então, a gente lança mão de técnicas como a fotobiomodulação, que é o laser, né, que a gente utiliza dentro do centro cirúrgico, e a gente utiliza a bandagem. A bandagem, ela existe desde a década de 70. E lá atrás ela era inicialmente utilizada nas lesões esportivas, né? E aí de lá para cá, quanta coisa evoluiu, né? Quando a gente pega uma bandagem, o tanto que vai esticar, como vai colocar, a direção que vai colocar, isso depende de uma série de coisas que só uma pessoa treinada, não é vendo um vídeo, né, que um leigo vai colocar. Não é assim. E quando a bandagem tá lá, aquela fita, no retorno, né, no recuo elástico da fita, ela tá mobilizando o tecido e ajudando. Numa fase, a gente coloca para conter, e o paciente relata que ele tá se sentindo mais seguro porque ele está com a bandagem, que ele se sente mais confortável de estar com aquela bandagem. Quem tá de fora pensa, isso não tá te incomodando? Isso não tá te apertando? E é o oposto. Os pacientes relatam que eles se sentem mais seguros, porque faz essa contenção. E aí a gente faz esse tipo de bandagem numa fase específica. Em outra fase, a gente faz outro tipo de bandagem com outro objetivo, tá? Então, a gente faz a avaliação, a gente escolhe as técnicas e a gente trabalha no pré, no trans e no pós-operatório. Esse percurso dura em média 3 meses. Tem gente que faz menos? Tem, com certeza. Tem gente que faz mais? Faz. Quando faz mais, geralmente é o paciente que demorou de começar a fisioterapia, fez um edema grande, não fez fisioterapia no centro cirúrgico, porque se tem um edema maior, tem também compressão das estruturas e impacto sobre a transmissão nervosa, né? Então, a gente tem uma parestesia, que é aquela sensação de formigamento. Então, essa sensação pode ser muito pequena em alguns pós-operatórios, né? E pode ser um pouco maior em outros. Se consegue conter o edema, se tem se tem essa intervenção logo no transoperatório, que a gente consegue conter, contendo o edema, a gente consegue conter também que o nervo alveolar, que é o nervo, né, que é responsável por esse formigamento, a gente contém também ele para que ele não
inflame tanto. Então, a Exatamente. gente acelera, o laser também ajuda Exatamente. nesse pós-operatório Demais. imediato. Na diminuição. E a gente que acompanha, né, esse processo, né, por exemplo, eu opero o paciente, a fisioterapia já atua antes, logo imediato, e a gente vai acompanhando esse paciente. Pelo menos a cada 3 dias eu vejo meu paciente após cirurgia ortognática, eu prezo realmente por um acompanhamento um pouco mais de perto. E é muito impressionante. Assim, o quanto que, assim, quando a fisioterapia vai agindo, né, o quanto esse paciente vai se recuperando bem, e assim, o pós-operatório tem um curso maravilhoso. É muito lindo. Realmente, a vida, assim, a fisioterapia Não tem como. não tem como, não. Não tem como. Agora, eu queria falar sobre um assunto que é cirurgia ortognática, se trata ou não trata DTM. Porque é um assunto que eu falo em aula, isso, inclusive. A gente tem hoje disponível de evidência que a cirurgia ortognática... Não tem, na verdade, uma evidência fechada, né, acerca disso. Sim. O que a gente tem é que a gente espera mais um benefício do que um malefício. Vai ter paciente que vai melhorar da DTM com a cirurgia ortognática. Uhum. Vai ter paciente que não tem DTM que vai desenvolver DTM com a cirurgia ortognática. Mas a gente espera mais um benefício do que um malefício, de acordo com os estudos que a gente tem disponível. Só que a gente tem que ter cuidado, e eu acho que isso é muito importante, esse conhecimento sobre a TM. Eu acredito de verdade que o ideal seria, se esse cirurgião não tem uma formação em DTM, procurar um especialista em DTM para fazer uma avaliação pré-cirúrgica. Exatamente. Porque indivíduos que têm hábitos orais, que têm DTM pré-cirúrgica, a gente espera, né, sempre um prognóstico pior se a gente não conduz da melhor forma. Então, é muito importante também a gente entender que tem pacientes que são mais predispostos a desenvolver DTM, outros menos, né? É minha linha de pesquisa, inclusive, com cirurgia ortognática e deformidade esquelética. Mas a gente precisa também entender que não é por isso, não é operando a ATM que a gente vai tratar a DTM com a cirurgia ortognática. Não, a proposta da cirurgia ortognática não é tratar a DTM. E quando a gente fala de abordagem em ATM durante a cirurgia ortognática, é mais preocupante. E eu sei que não é a sua abordagem. Não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, isso é um caso de muita discussão, né? O que eu vejo, assim, sabe? Você tem realmente... Eu sempre fui contra as cirurgias profiláticas, eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que a gente tem que individualizar o caso. Se tratando de um paciente com disfunção temporomandibular, que é uma doença que envolve um diagnóstico multidisciplinar, a gente tem que abordar isso de forma individual. E quando a gente vai operar um paciente de cirurgia ortognática que ele já tem DTM, aí o olhar tem que ser muito mais criterioso mesmo, né? Então... aqueles casos que esse paciente tem uma predisposição a ter cirurgia ortognática, também você tem que ser criterioso no olhar. Eu nunca separo muito, sabe? O paciente de cirurgia ortognática, eu faço uma avaliação criteriosa da DTM, sempre. Mas o caso de operar a articulação durante a cirurgia ortognática, na minha conduta clínica, na minha prática clínica, ela é muito rara. Porque o que eu penso, né? São casos muito específicos para a gente operar. Eu tenho uma casuística do nosso grupo, né? Vários colegas meus que têm casuísticas, inclusive maiores que a minha, também seguem a mesma conduta, sabe? De individualizar esse tratamento. É claro que tem casos que a gente vai precisar abordar mesmo, né? Fazer uma cirurgia articular, porque às vezes é uma hiperplasia condilar, já é por outra coisa. Sim. Às vezes por um reposicionamento discal para aqueles pacientes que já tiveram os tratamentos de DTMs frustrados no passado, né, que tem muita recidiva, mas são casos específicos. Eu já peguei muitos casos de pacientes classe 2, hipoplasia condilar, disco dislocado anterior, mas paciente com uma função absurda, abria bem a boca, sem dor, sem nada... Né? Então, eu acho que... A questão é justamente essa. A abordagem desse paciente tem que se basear não em um posicionamento de disco,
Exato. mas sim No clínico. no movimento mandibular Exatamente. e na dor. E na dor. Na E a função gente também, vê, né, Carlinha? no movimento mandibular, porque a gente vê o quê? A gente vê pessoas indicando, profissionais indicando cirurgias em articulação temporomandibular, especialmente a discopexia, a cirurgia que costura o disco. De forma profilática. De né? forma profilática, porque esse paciente tem um padrão 2 vertical, ele tem um aumento para baixo, ele tem um crescimento vertical. Esses pacientes realmente são um perfil de pacientes que estão mais predispostos à reabsorção condilar e a deslocamento do disco articular. Já abordado isso na literatura, pela própria morfologia dessa cabeça da mandíbula, mas você vê casos incríveis de pacientes com deslocamento do disco, inclusive sem redução, Eu tenho. já com vários casos alterações de perda, de alterações degenerativas E sem nessa queixa. cabeça da mandíbula, que não tem dor e que tem uma movimentação ok, nada do outro mundo de movimentação mandibular, e que fazem as cirurgias ortognáticas e que não intervêm em disco e que acontece Evoluem tudo bem. muito bem, evolui Exato. bem. Eu tenho vários Inclusive, casos assim. inclusive, assim, tem uma revisão sistemática do Lima e colaboradores, até decorei, que ele fala que a taxa de reabsorção condilar pós-cirúrgica, em pacientes, no caso, já totalizando classe 2 e 3, varia de 0,1% a 4%, o que tem na literatura. Então, eu tenho certeza que ATMs estão sendo sobreoperadas. Mas assim, ó, no passado já foi pior, sabe? É assim, um passado próximo. Eu acho que já se tem uma consciência e um olhar um pouco diferente. Eu conheço cirurgiões que no passado seguiam essa filosofia mesmo. Pacientes classe 2, deslocamento de disco anterior sem redução, vão operar ATM. E aí, hoje eu vejo que, inclusive em grupos que seguiam isso de forma religiosa, né, já se discute mais essa abordagem mais conservadora em relação a um olhar mais conservador a esses pacientes que possuem esse tipo de alteração. Né? Também porque a disfunção temporomandibular é uma doença atual, né? Vamos dizer assim. Então, o número de pacientes com DTM ele cresce exponencialmente. E o olhar para DTM, ele foi crescendo Tem mesmo. que ser um olhar mais amplo, né? Você não pode olhar somente uma articulação e uma queixa. Tem que olhar todo o conjunto da vida daquele indivíduo. Há 10 anos atrás não se tinha um olhar tão aguçado para ATM como se tem hoje, né? Então, eu vejo essa mudança de postura, o que me deixa satisfeito. E eu acho que o paciente também, ele chega com ele quer ouvir uma outra opinião também, às vezes, quando tem uma indicação de cirurgia, né? Eu tenho uma conduta muito conservadora mesmo. Tá? E falando em conservador e invasividade, saindo da cirurgia ortognática agora, vamos entrar na DTM, né? Eu queria falar sobre as terapias minimamente invasivas, que são terapias que vêm sendo feitas, vêm sendo realizadas. A gente tem uma evidência científica muito ampla de ensaios clínicos randomizados com terapias minimamente invasivas. É claro que são terapias que devem ser indicadas após um tratamento conservador. A gente tem até um capítulo de livro de um caso publicado assim, nesse intuito. E que o que vai ditar realmente a indicação é a alteração do movimento mandibular e a dor. Mas são terapias que a gente tem a condição de intervir de uma forma menos invasiva, cirúrgica, mas menos invasiva, em alguns casos que não se resolvem bem com terapias conservadoras, né? A gente começa a terapia conservadora e a gente vê que aquele paciente, ele não está evoluindo, ele não tem uma abertura boa de boca, ele está com dor intraarticular. A gente conversa muito sobre isso, né, Monique? A dor não melhora. Né? A gente tem esse bate-papo. Monique, como é que está a evolução da abertura de boca? Então, vamos encaminhar para doutor Fábio. Isso. E eu queria, Fábio, que você falasse sobre essas terapias. Explicasse um pouquinho, porque eu acho que os pacientes ficam ouvindo falar artroscopia, artrocintese, e não entendem do que se trata, né? E tá um boom, né? Na realidade, essas terapias minimamente invasivas, atualmente, elas estão sendo muito indicadas. No passado, era cirurgia aberta. Né? Cirurgia de discopexia, já é processamento de disco. Hoje, a terapia minimamente invasiva, ela é uma primeira escolha de muitos cirurgiões. E ela é um artifício importantíssimo
para o tratamento das desordens articulares. Ela é muito boa e graças a esse desenvolvimento, né, tecnológico, a gente ter acesso a isso é muito bom. Fazer cirurgia videoassistida é uma evolução muito boa. Na articulação temporomandibular, que é uma articulação pequenininha. Né? Então, uma terapia excelente, mas ela deve ser colocada no lugar dela. Né? Porque o tratamento conservador, né, você não pode passar o carro na frente dos bois. Tá? Então, a terapia minimamente invasiva, no meu ponto de vista, ela é bem encaixada a partir do momento que há um escalonamento de tratamento, onde aquele paciente fez as terapias conservadoras de forma correta, vale a pena ressaltar isso, até também porque tem um bocado de gente que justifica assim, não, mas às vezes usou placa, às vezes fez uma físio que na realidade nem fez, né? Ou não seguiu o tratamento. Isso. E aí, não, então é um caso de recidivante, vamos fazer terapia, vamos fazer artroscopia, artrocentese. Aí, só para contextualizar, em relação ao que você me perguntou, o que é os procedimentos minimamente invasivos, né? Então, você tem os que a gente utiliza com uma frequência, a artrocentese, que é uma técnica cirúrgica, né, minimamente invasiva, porque você não tem efetivamente aqueles cortes teciduais, são duas agulhinhas que a gente coloca na articulação, no compartimento superior, para lavar a articulação. Né? E a artroscopia, né, para quem não tem o conhecimento, é como se fosse o princípio da artrocentese, né? Mas assim, é uma cirurgia videoassistida, onde a gente usa uma câmera bem pequenininha e consegue visualizar por dentro a articulação e aplicar técnicas intraoperatórias. Tá? Então, consegue fazer ablação, cauterização, remoção de aderência. E a artroscopia realmente é um mundo muito legal, sabe? Ele vem com a ferramenta, mas... mais uma vez, ela deve ser colocada na ordem correta das coisas, sabe? Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. Inclusive, a gente tem na literatura a comparação entre artroscopia e artrocentese. A artrocentese é uma técnica um pouco menos invasiva que a artroscopia, mas, assim, todos dois são minimamente invasivos. E é muito importante lavar essa articulação, porque eu vejo, às vezes, profissionais que fazem a viscossuplementação, por exemplo, que é a injeção de ácido hialurônico na articulação, já direto, sem lavar essa articulação, sabe? E não tem o ácido hialurônico, na hora que ele entra em contato com uma efusão, com a inflamação, essas citocinas inflamatórias, né, produzidas nesses pacientes que estão com dor intraarticular, com a inflamação lá do líquido sinovial, essa molécula de ácido hialurônico, ela vai se tornar uma molécula pró-inflamatória. Ela vai se degradar e ela vai ter mais poder de degenerar, de reabsorver esse tecido fibroso, né, da cabeça da mandíbula. Então, erroneamente, esses profissionais fazem isso, que a viscossuplementação pura e simples, na verdade, só deveria ser indicada em casos de estalidos muito audíveis, né? Em casos que você quer, na verdade, melhorar uma lubrificação, melhorar o ambiente articular, mas não na presença de inflamação. Quando tem presença de inflamação, realmente, e a gente não tem dor, e a gente tem uma limitação no movimento mandibular, a gente tem que lançar mão mesmo de procedimentos como artroscopia, como artrocentese. E a gente, na própria artroscopia, né, você tem condição de fazer artrocentese junto, a viscossuplementação. Lavagem da articulação. Exato. E filtração direta, né, de corticoide. E tem os derivados de plasma também, que são... Sim, Aí depende do curso clínico, né, da osteoartrite. Então, assim, você vai indicar determinados tratamentos para cada caso, subtipos, né, de desordem intraarticular. Mas esse é um mundo muito grande, realmente, de discussão. A DTM é um universo, né? Então, a gente vai criando... aparece cada vez mais novidades, mais estudos, né, recentes. Mas é importante, acho que muito importante, falar de um assunto que outro dia até eu fiz uns stories e falaram assim, Ana Carla, você está muito chateada. Eu falei, eu tô mesmo. Porque eu tô muito chateada com alguns
algumas pessoas indicando artroscopia como se fosse exame de diagnóstico. A gente tem o diagnóstico das alterações degenerativas, né, dessas alterações do tecido ósseo, na verdade, o tecido fibroso, de fibrocartilagem, da cabeça da mandíbula, que na verdade ele é revestido por tecido fibroso, denso, conjuntivo denso. E essa cabeça da mandíbula, esse côndilo mandibular, ele pode ser degenerado, né? Ele pode sofrer desgaste, digamos assim. Então, essas alterações, né, elas podem ser detectadas com o exame de imagem por ressonância magnética, por tomografia computadorizada. Então, não tem uma necessidade de você, num paciente que está com um bom movimento mandibular, que não tem dor intraarticular, porque às vezes a dor do paciente é muscular. Ele tem uma alteração, mas a dor é muscular. Então, a gente precisa duas coisas. Não tratar exames de imagem, mas tratar pacientes. Sim. E não indicar artroscopia como exame de diagnóstico. Apesar de você ter um procedimento minimamente invasivo que você tem acesso ali para você entender o porquê daquela limitação do movimento mandibular, o porquê daquela dor intraarticular que a gente não está conseguindo resolver com a fisioterapia, com outras terapias conservadoras, mas não utilizar disso simplesmente baseado em uma alteração da posição do disco em um exame de imagem qualquer. Carlinha, deixa eu só falar aqui uma coisa. E quando fala em fisioterapia, a gente precisa ficar muito atento nós, fisioterapeutas, e atento os pacientes. Muitas vezes o paciente fala assim, mas eu estou fazendo fisioterapia há tanto tempo e não estou vendo melhora, então eu vou logo tentar esse procedimento cirúrgico. Então, assim, primeiro, a escolha, quem bate o martelo, quem decide é o paciente, mas ele precisa estar muito bem orientado. E uma coisa que precisa ficar claro é, a fisioterapia, ela precisa acontecer o mais ativamente possível. Então, os pacientes vão receber tratamentos passivos, por exemplo, a massagem intraoral, as pompagens, técnicas que nós fazemos onde o paciente fica parado, relaxando, e o fisioterapeuta fica fazendo a parte de terapia manual e outras, que elas são muito benéficas, elas são muito bem-vindas, mas existe uma parte específica de exercício. A cinesioterapia, ela precisa existir para contribuir, para dar mobilidade, para ganhar amplitude de movimento, e os exercícios vão devolver também um pouco mais de força para essa musculatura e estabilidade articular. Nossa. E às vezes o paciente fica imaginando e desejando um tratamento mais passivo. Então, precisa ter um movimento ativo. Esse é um ponto. E outro ponto é a assiduidade no tratamento, que é importante. Então, para dizer que vou partir para um tratamento minimamente invasivo, porque as técnicas anteriores não surtiram efeito, isso acontece, sim, tem um grupo de pacientes que realmente passam por esse processo e fazem técnicas, né, com o cirurgião bucomaxilo, as técnicas minimamente invasivas, e eles ficam muito bem, sim, mas precisa ser verdadeiramente exaurido as possibilidades anteriores. E às vezes a gente percebe que o paciente, ele não está adequadamente fazendo o papel dele, né? Tem que ser uma posição mais ativa do paciente. Por isso que é importante, a gente como fisioterapeuta, a gente tem esse feeling de ver que o paciente não está fazendo direito, Isso. não está frequentando muito. Então, quando você tem uma proximidade com o cirurgião, de você também orientar o cirurgião, olha, não está vindo, olha, não está fazendo como deveria fazer, entendeu? Ou até no tratamento conservador, né? Que a gente tem o privilégio de estar ali, uma do lado da outra, todo mundo ali junto, nós todos. E eu sempre converso, né? Monique, esse paciente tá abrindo mais? Como é? Conseguiu quanto de abertura? Quanto? E aí, a gente teve uma recente, não foi? Que a gente não estava conseguindo. Foi. A gente encaminhou para a Fábio. Eu tive duas pacientes até recentes que são bons exemplos. Uma paciente que chegou realmente com dor intraarticular, não vou falar o nome, claro, chegou com dor intraarticular e eu encaminhei para a Monique, essa paciente, ela fez o uso de placa estabilizadora, né, para proteger a carga articular, que tinha bruxismo do sono associado, e indiquei para você, e a gente viu que não teve ganho de abertura de boca, continuou com a dor.
eu não demoro tanto nessa terapia conservadora, porque a Isso. gente vê, a gente está ali olhando que o paciente não está evoluindo. A gente também não vai ficar prendendo esse Isso. paciente Tem que ter esse na time. A gente sabe Esse terapia. que- time é importante. O esperado Bom é que ela já senso. melhore na primeira semana. Exatamente. Entendeu? Não melhorou, já liga um alerta. A gente precisa desse bom senso, não passar tanto tempo para intervir. É isso que acontece, né? Nos grupos de colegas cirurgiões, né? Por eu ter essas duas visões, né? Tratamento conservador e a cirúrgica. Aí fala, mas é porque o paciente vai para o tratamento conservador e fica lá e muitas vezes piora o caso porque demora para poder... Não, concordo. Isso aí é uma forma assim, de falta de atenção no caso, né? Na verdade, tem que ter atenção a esse time, né? Você tentou as terapias, não está dando muito resultado, ok, vamos escalonar, vamos entrar na mente invasiva, né? E ela está aí para isso, ela está aí para auxiliar. E outra, individualizar, né? Sim. Não é porque, eu preciso fazer o conservador por tanto tempo. Não, se começou o conservador, vai observando. Vê que esse paciente não está tendo ganho nenhum de abertura, não está tendo melhora nenhuma da dor, a gente não vai deixar esse paciente sofrendo. Exatamente. A gente precisa indicar. E eu acho que aí essa decisão, ela caminha mais rapidamente quando você tem essa equipe integrada, como acontece Tem que na ser Lavide, multidisciplinar, né? exatamente. Então, assim, essa equipe integrada e essa discussão de casos clínicos e com a frequência como eles acontecem, isso é muito bacana, que pode acelerar esse processo. Outra E o coisa paciente interessante. Diga, E o fale, paciente desculpa. ganha em tudo isso que ela falou, que é o mais Sempre. importante no caso. Outra coisa que a gente faz muito lá na Lavide é assim, quando esse paciente... Aí eu não falei o outro caso da paciente, uma outra paciente que chegou com um quadro de muita alteração de exame de imagem, alteração degenerativa, várias alterações, mas abertura boa, sem dor, nada. Ela só percebia crepitação. Essa paciente é uma paciente que eu preservo. É uma paciente que eu vou acompanhar, eu não vou sair indicando para ir para porque tem efusão, porque tem um processo degenerativo acontecendo. Não vou indicar ela para o centro cirúrgico, sendo que ela tem um padrão de abertura de boca normal e ela não tem dor. Mas, no que diz respeito a esses tratamentos minimamente invasivos também, é importante aliar, porque eu vejo também, às vezes, cirurgião que indica para artroscopia, por exemplo, e que não alia a técnica conservadora, porque mesmo quando a gente vai para uma técnica minimamente invasiva, a gente precisa, que é o que a gente faz, né? Intervir também. Indicar para o paciente, intervir, colocar, de repente, uma placa para proteger da sobrecarga pós-procedimento, intervir com a própria fisioterapia, entendeu? É muito importante. Essa questão, assim, de considerar a artroscopia como um método diagnóstico é realmente muito discutível, né? A gente, eu mesmo não consigo pensar assim, né? Não sou São Tomé para ver, para crer, né? Então, através do exame clínico mesmo, né? Do fechamento do subdiagnóstico da DTM, a gente consegue entender esse curso, né? Indicar o tratamento adequado e aí entrar com a minimamente invasiva se for necessário. E ela vai atuar como diagnóstico em alguns casos? Sim, claro. Um caso de condromatose mesmo, que é raríssimo. Um caso de esporos, que fosse uns poros em uma pérola de cartilagem solta na articulação, você não tem visualização. Com a artroscopia você consegue ver. Tá? Mas, assim, são casos de exceção, né? Então, normalmente a gente vai trabalhar com aquilo que funciona para a grande maioria, né? Que é esse escalonamento de tratamento, né? Ter esse olhar mais individualizado para o paciente, ter essa abordagem multidisciplinar, que aí esse é o controle do paciente com disfunção temporomandibular. E sempre uma abordagem multidisciplinar baseada no clínico, mais do que no exame de imagem, porque quando a gente fala de articulação, isso é muito interessante. Às vezes a gente tem um exame de imagem péssimo e um clínico excelente, e às vezes tem o contrário. Às vezes a gente tem um clínico muito tranquilo e com a gente vê um exame de imagem, né? Não condiz um exame com o clínico. Mas, nesse sentido, o clínico é que vai ditar. Soberano. Porque se a gente pega um paciente que está com grande limitação, que está com travamento articular, que não consegue abrir a boca, que está com esse problema, né, de não consegue abrir a boca, que às vezes até atrapalha na mastigação,
tá com dor intraarticular, mastiga sentindo dor, e a gente não consegue melhorar com terapias conservadoras, mesmo que essa ressonância magnética não esteja tão ruim assim, de um alerta para a gente que esse paciente precisa de uma abordagem mais específica, né? Uma artrocentese que seja uma lavagem de articulação, uma adequação do meio articular. Já o contrário não acontece, a gente tem que ter cautela, porque a gente não trata ressonância nem tomografia, a gente trata paciente. E a gente tem que se basear sempre nas alterações clínicas, isso é muito importante. E Fábio tem a mesma ideia que eu, com certeza. Com certeza. Na realidade, o que me motivou, na realidade, até a formação em disfunção temporomandibular e dor facial foi justamente isso. Eu ficava falando, rapaz, não é possível que deslocamento de disco anterior sem redução é cirúrgico. Por que tem tanta cirurgia da articulação? Eu não vejo coluna ser operada assim. Quantos pacientes de hernia de disco você conhece? Vários. Quantos você conhece que já operaram? Poucos. O paciente tem um problema no joelho, né? Vai para o ortopedista, né? A fisioterapia, né? Assim, mas quantos são operados realmente, sabe? Faz fortalecimento, enfim. Quantos são operados? Então, assim, isso, desde quando eu formei depois da residência, né, em cirurgia, eu pensava, não, peraí, tem alguma coisa que, assim, essa minha escola tem essa visão, mas deve ter outra escola que tem outra visão. E foi aí que eu procurei realmente a formação em disfunção temporomandibular, no mestrado e tudo. E essa visão, né, não é uma visão contrária, é uma visão conjunta. A gente tem que, na realidade, unir o melhor dos dois mundos. Não existe uma separação. Ah, não, porque você é conservador, não, porque você é cirurgião. Não. Sobre indicações e erro diagnóstico vão acontecer, mas isso é falta de conhecimento. Então, se o cirurgião indica um tratamento minimamente invasivo, uma cirurgia aberta para um caso que não tem, ele errou o diagnóstico. Não tem indicação, ele errou o diagnóstico. Se um conservador, um tratamento conservador, né, que faz tratamento conservador, segura muito esse paciente, está lutando contra uma coisa que ele não está conseguindo vencer, ele errou também. Sim. Então, assim, é o bom senso, né? Então, hoje em dia, eu falo para meus colegas cirurgiões, meu amigo, você trata de disfunção temporomandibular? Trato, eu faço artroscopia, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço não sei o que, de mão para trás. Sim, realmente, você é um bom executor de técnicas. Porém, quantos congressos de dor você frequenta? O que é que você sabe sobre o assunto? Exatamente. A fisiopatologia, para começar. Exatamente. O que é que você estuda de disfunção temporomandibular? Da especialidade de DTM. Porque a DTM é uma especialidade. Então, quanto você estuda, né, disso, para você dizer, não, eu trato. Não, você trata, ok. Você faz muito bem a artroscopia, você faz discopexia muito bem. Você é um bom cirurgião, sem sombra de dúvidas. Mas, assim, o importante é que se você trata esses pacientes, você tem que ter o conhecimento dessa especialidade. Não tem como você separar. E tem que saber fazer, e tem que saber lidar com pacientes de dor crônica, né? Que são vários vieses, né? Isso, Monique? Paciente de dor crônica, a gente precisa ficar atento a uma série de coisas que a gente vai levantar desde a avaliação e depois de norteada a avaliação, a gente vai, a partir daí, estabelecer quais são as condutas e quais são as orientações para esse paciente. Então, não pode ser um caminho único. De novo, tem que ser um trabalho em equipe e tem que ter um olhar amplo sobre aquele indivíduo, porque os vários aspectos da vida dele estão contribuindo para aquela dor crônica. E é interessante, assim, eu noto que tanto os meus colegas, cirurgiões bucomaxílicos que fizeram essa formação em DTM, quanto os meus alunos da especialização, que são bucomaxilo, quanto essa formação em DTM muda a conduta total. E muda a vida, como amplia a visão né, dos cirurgiões. E eu queria falar também, nesse sentido, sobre as alterações degenerativas de origem inflamatória imunomediadas, né? Porque a gente precisa ter esse entendimento ainda. Porque imagina se um cirurgião, uma artrite reumatoide, uma artrite psoriásica, é algo muito sério. Exatamente. E que precisa ter um tratamento conduzido por um reumatologista. Exatamente. Então, se você não tem esse olhar da disfunção amplo, você pode, porque o paciente, claro que o paciente normalmente não tem uma manifestação
de um fator reumatoide, de uma artrite reumatoide numa articulação temporomandibular puramente, mas acontece. Pode acontecer. Então, às vezes, você está diante de um paciente com artrite reumatoide. Exatamente. E você fez um diagnóstico achando que era simplesmente uma DTM. Sim. E é cordilhão. Exato. E você vai e faz ali uma abordagem totalmente errada e a perda nesses casos de estrutura é rápida. Então, se você tem essa abordagem, se esse paciente está num especialista em disfunção, esse paciente vai ser encaminhado para um reumatologista, né? E ele vai conduzir da melhor forma e vai, de fato, controlar essa doença, porque aí a origem é sistêmica, é diferente. Quando você está com esse profissional, aí ele vai, faz uma abordagem, faz uma artroscopia, o paciente continua com o fator causal, né, que é uma doença inflamatória imunomediada, e não vai adiantar nada, porque ele vai perder substancialmente ali a cabeça da mandíbula, né? Então, ainda tem essas questões, essa visão multidisciplinar que precisa ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado mesmo. Por isso a necessidade de procurar sempre o especialista, né? Porque quem estudou a DTM, estudou também o diagnóstico diferencial para outras doenças, né? Então, tem aquele cuidado de ver, olha, aquilo ali é só a pontinha do iceberg muito maior que não está sob o meu controle. Vou encaminhar para um reumatologista. E aí ele dá continuidade e eu vou acompanhando aqui também. E quem lidera esse tratamento é o reumatologista, sem sombra de dúvida. Sem o reumatologista, a gente não vai conseguir controlar esse paciente. E muitas vezes a pessoa não se atenta para a ansiedade de fazer uma intervenção cirúrgica, não há atenção para isso. É até interessante que eu atendi uma vez uma paciente que ela já tinha ido a 4 bucomaxilos. Ela veio para mim porque a fisioterapia me indicou. E quando essa paciente chegou até mim, ela tinha uma dor neuropática, né, que é uma dor de origem no sistema nervoso, né, periférico. Ela tinha na verdade, central, mas ela tinha uma dor neuropática de manifestação periférica. E essa paciente, ela tinha os terceiros molares, os sisos, nessa região que ela tinha a dor, numa posição péssima, comprimindo o nervo. E claro que não necessariamente essa dor, essa neuropatia, era por causa dos terceiros molares. Mas eu fiquei um tanto intrigada, porque nenhum desses bucomaxilos indicaram essa remoção do terceiro molar, né? E não indicaram tratamento para DTM, nada. Eles indicaram fazer artroscopia. Sendo que essa paciente, ela não tinha nenhuma alteração intraarticular que chamasse atenção. Ela não tinha limitação do movimento mandibular. Ela não tinha dor intraarticular. Ela tinha dor muscular de DTM e tinha uma dor neuropática. Que, na verdade, a gente não sabe se era secundária a esse siso, a esse terceiro molar, ou se era de fato uma dor neuropática. Então, eu encaminhei ela para fazer primeiro o terceiro molar, para depois fazer o teste da carbamazepina, né, que é o medicamento padrão ouro, para ver se a dor é neuropática ou não. Se essa dor persistisse pós remoção dos terceiros molares, para ver se faria ou não. Outra questão que eu acho muito importante a gente levantar aqui, falando em dor neuropática, né, é a questão da medicação, da atuação preemptiva na cirurgia. Porque, às vezes, tem paciente que acha, não, esse bucomaxilo está me passando um monte de medicação antes da cirurgia e durante a cirurgia, e o paciente não sabe que essa abordagem medicamentosa é fundamental para essas estruturas nervosas. É uma prática clínica minha. Eu sempre tenho meu protocolo medicamentoso e tudo, em qualquer abordagem cirúrgica que a gente faz. E faz toda a diferença no curso clínico pós-operatório, né? Em qualquer tipo de cirurgia. Inclusive, você, Fábio, usa muito a sedação com óxido nitroso. Sim. Eu admiro porque eu acho que é um diferencial incrível na sua prática clínica, que as pessoas não têm um dimensionamento do quanto isso é importante, esse conforto no transoperatório. Porque muitos pacientes vão desenvolver uma dor neuropática, um problema, por causa do desconforto no transoperatório, né? Aí se a gente entrar nessa saia da sedação, eu não paro de falar hoje. Eu realmente sou
bem entusiasta, assim, de qualquer controle de dor, né? Na realidade, eu acho que essa palavra dor na odontologia, ela vem marcada por décadas e décadas de construção. E muitos pacientes, eles já sofreram, né? E têm o medo de realizar qualquer procedimento por causa de experiências passadas ou de relatos de pessoas que passaram por isso. E a nossa geração é a geração que é responsável por tentar mudar isso, destruir esse conceito de vincular a odontologia com a dor. Sim. Então, é por isso que o controle analgésico, seja ele de qualquer forma que você vai fazer, medicamentoso, ao nível de sedação, ou não só analgésico, mas o conforto desse paciente, é mais do que obrigação do dentista, né? E essas experiências ruins, elas levam traumas, né? Isso. Que impossibilitam esse paciente de cuidar da sua saúde bucal, né? E pode causar comprometimentos biológicos, né? Como a Ana Carla citou. Então, sedação consciente, eu não entendo o porquê que a odontologia, a grande maioria dos dentistas não fazem isso aqui. Eu não entendo. Porque isso aí, minha amiga, é do tempo de Horace Wells, que descobriu isso há 1800 e tanto. Então, o gás do riso óxido nitroso era para ser utilizado nos consultórios de todo dentista clínico, né? Porque é a obrigação sua realmente trazer conforto para esse paciente, garantir a analgesia desse paciente, analgesia inalatória, né? Com o caso do óxido nitroso. Então, aí é um mundo, né? Eu venho conversar, eu realmente, o que eu defendo hoje em dia, acho que é a nossa principal marca, né? É isso. É você trazer essa experiência do paciente que vincula cirurgia, dor, DTM, dor, né? Você trazer conceito de conforto, de acolhimento, né? E falar, calma, hoje em dia a gente dispõe de tratamentos muito específicos que você vai passar por esse processo de uma forma tranquila, né? Então, eu acho que esse é meu objetivo, né, de formação, é trazer exatamente isso. E os pacientes pensam que não, mas esse trajeto todo, toda essa experiência do paciente no chegar na clínica, no ser recebido, Acolhimento. em ter as informações sobre o procedimento, como a gente já falou aqui, em fazer uma analgesia adequada, em fazer um transe cirúrgico mais confortável, o procedimento que seja, tudo ao redor vai influenciar nessa experiência e numa experiência de dor. Então, é muito importante a gente saber, eu acho que muitos profissionais não sabem disso, né? Que o paciente pode desenvolver, por exemplo, um quadro de dor, né? Decorrente de uma negligência Sim, claro. E não sabe mesmo. Desse medicamento pré-empitivo, né? E às vezes o paciente fala, não vou tomar, vou tomar. E ele não sabe da importância, né, que esse medicamento pré-operatório e transoperatório e pós-operatório tem. E a sedação realmente promove, porque aquele paciente que faz a sedação, ele vai fazer o procedimento transcirúrgico relaxado. Então, até uma contratura muscular, uma DTM pós-operatória, é muito mais difícil de acontecer. Porque às vezes o paciente está ali fazendo uma cirurgia e ele não relaxa, ele está tomando anestesia, ele está participando ali e ele fica com a musculatura tensionada porque ele está com medo, ele está tensionando, ele está tendo uma experiência desagradável muitas vezes. Então, oferecer essa experiência de conforto realmente é fantástico. E é bem efetivo. Eu escuto às vezes pessoas que não conhecem falando, mas será que dá certo mesmo? E eu vou te falar que eu fiz com minha filha, eu não, né? O dentista fez com minha filha no procedimento cirúrgico, em que ela tinha supernumerários, ela teve que tirar. E ela tinha pavor de dentista. Ela tinha, na época, 8, 10 anos, e ela tinha pavor. Então, ela sentou na cadeira e deixou fazer o procedimento todo, a extração dos supernumerários. E, assim, até eu olhando, eu não acreditava como ela estava tranquila e saiu tranquila. Depois daquilo ali, a experiência dela foi tão boa que ela passou a não ter mais medo. Então, ela vai tranquilamente para o dentista. Você transforma medo em confiança. Isso. A tecnologia também é uma aliada muito forte, gente. Tudo que a gente pode promover de experiência, o próprio escaneamento intraoral. Também.
tudo é traz conforto, é né? muito Isso. mais confortável. Eu digo que o Porque digital colocar veio aquele- para melhorar a nossa vida. Não. 100%. E é por isso que hoje em dia não existe. Você tem que usar todos os recursos, porque, assim, causar dor e incômodo do seu paciente, meu amigo, você está adotando a odontologia passada. E a mesma coisa eu falo para fisioterapia, porque muita gente acha que tem que sentir dor para melhorar, entendeu? Se não tiver doendo aqui, aperta mais. E não é assim. E não é assim, entendeu? Então, se a gente não tem a calibragem legal da mão, se a gente não tem uma experiência, né, com aquela situação, com aquela dor, o paciente, e segurança para explicar para o paciente, né, por que a gente está usando aquela pressão, por que aquela pressão é adequada e não uma maior ou uma menor. Exato, entendeu? porque Então, às vezes o paciente acredita que tem que realmente apertar mais, ou mais Isso. pontos, ou mais intensidade, quando na verdade tem pacientes que a gente não pode fazer isso de hipótese alguma. Exatamente. Porque a E gente você- vai acabar ativando novos pontos gatilhos e a dor dele pode piorar. Uma coisa Se não que- naquela hora, depois. Uma coisa que acontece muito, que eu vejo muito esse feedback, Monique fala assim pra mim, Ana, aquele paciente, assim, como é? E eu vou dando Isso. feedback do paciente, eu falo, olha, esse paciente, ele tá com um quadro de hiperalgesia, ele tá com a sensibilização central, ou seja, ele tá mais predisposto a ter dor ao toque, à Isso. pressão. Então, você já vai Começar com o conduzindo, laser, começar com a terapia manual no local onde ele não está sentindo dor, no local mais distante. enquanto Já calma ali o paciente, para a gente no meio para o final, ou até em outro dia, fazer o que realmente é mais específico para aquele paciente. até o próprio agulhamento, a gente conversa muito sobre Pois isso, né, Monique? É. E aí, o que você acha, uma com a outra, perguntando, porque eu fico muito tempo com o paciente, aí você vai conhecendo como que tá aquele quadro clínico do paciente, e é importante abordar dessa forma, porque inclusive tem paciente que tem medo de agulha. Isso. Real. Então, se você já vai numa Isso. abordagem... Eu não costumo usar agulha no primeiro dia, às vezes nem no segundo, nem no terceiro. Eu tento conhecer primeiro aquele paciente. Se ele já vem para mim, já falando que já fez alguma vez e tal, é uma outra situação. Mas eu primeiro tento conhecer aquele paciente, lançar a mão de outras coisas que não gerem dor, porque ele já Exato. chega com dor. E aí depois, se realmente for necessário, usar. Mas nem sempre é. Na grande maioria das Exatamente. vezes, não precisa usar. Então, assim, o agulhamento a seco, ele é uma técnica bacana para a gente utilizar em alguns casos, mas ele não está necessariamente presente em todas as sessões ou em todos os pacientes. Se o paciente chega com medo de agulha, você pode fazer desativação de ponto gatilho utilizando outras técnicas. Né? Exatamente. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande com isso. E uma boa mão, eu acho que é melhor que tudo. Uma boa liberação miofascial, bem feita, é muito efetivo. Outra questão que eu queria conversar com o Fábio agora é a questão da prótese de ATM. Porque a prótese de ATM, realmente, ela só está indicada em casos extremos, né? A artrotomia. Mas também trazer essa questão que a própria ciência mostra que a prótese de ATM ela só vai ser feita naquele paciente que está sem função, que não tem mais o que fazer realmente, né? Não tem como lançar mão de um procedimento minimamente invasivo. Às vezes o paciente tem um tumor, por exemplo, né? Tem fratura, enfim. Você sabe melhor do que eu nisso. Mas também saber que essa prótese vai limitar alguns movimentos, né? Assim, as próteses também evoluíram muito, né? A gente hoje em dia trabalha com próteses customizadas e melhorou muito. As cirurgias, as reabilitações desses pacientes que são candidatos a próteses, que são poucos, tá? Graças a Deus, a grande maioria dos cirurgiões também indicam poucos próteses, né? Salvo exceções, eu conheço um ou outro aí no Brasil que, assim, é entusiasta de indicação de prótese de ATM, o que eu acho um absurdo, do meu ponto de vista. É uma mutilação mesmo, né? Sim. E, na realidade, você não tem que mutilar ninguém, você tem que reabilitar a pessoa, né? Porque você falou, tem um tumor... é realmente aquele caso que o paciente já tem total perda de função, não tem mais, perda de qualidade de vida, então é o último degrau do escalonamento que a gente falou na estante, sabe? Então, sim, você vai ter algumas limitações, óbvio, né? Porque você não vai ter a mandíbula, as inserções, né? Para você fazer isso, você vai ter que fazer todas as inserções musculares, né?
Mas, graças à tecnologia, mais uma vez, vem aliado nisso. Então, as próteses customizadas, ela espelha o lado da mandíbula, então traz contorno. A adaptação do compartimento na fossa articular, ela é perfeitamente realizada, adaptada, customizada. E esse paciente, ele tem uma reabilitação adequada, né? Eu tenho um grande amigo, colega também cirurgião, que eu participei há uns anos atrás da cirurgia dele articular, né? Por um mameloblastoma e tudo. E hoje em dia, outro dia, eu estava no centro cirúrgico com ele. Aí ele foi abrir a boca para morder o negócio, eu falei, rapaz, vai devagar aí. Mas a abertura, ele, rapaz, abre normal, né? Bocejo também, sabe? Então, assim, a abertura, ele faz consegue... lateralidade? Pois é, com certa limitação, né? Porque, na realidade, os músculos, eles não são inseridos, mas, assim, ó, isso é engraçado, né? Essas coisas ele não lê livro. Né? Você fala, poxa, como tem músculo inserido, como é que ele está fazendo essas movimentações? Mas às vezes faz um pouco limitado, consegue, mas no geral, que é aquela reabilitação funcional, mastigatória, Quando tem indicação, a prótese vai devolver perfeitamente. E é um avanço tecnológico absurdo. Sabe? Eu atendi uma paciente recentemente que fez prótese e ela falou assim que mudou a vida dela. Porque ela levou muitos anos com DTM. Ela falava, Cíntia, eu sentia dor todos os dias. De qualidade de vida, pô. Eu não tinha mais medicamento que sustentasse a minha dor. Não tem como. E aí tinha feito vários procedimentos, até que teve um determinado momento que aí ela e o cirurgião optaram por fazer. E aí ela falou que assim, se ela soubesse que tinha sido tão tranquilo, que ela teria feito isso antes. Né? Mas tem a história do escalonamento, assim, o tratamento não, direitinho. Foi importante falar que você está falando de uma experiência de uma paciente. Mas a prótese de ATM, inclusive, tem isso documentado na literatura, que às vezes o paciente, mesmo com indicação, ele tem a prótese e ele continua com dor. Então, a prótese realmente de ATM, ela só deve ser indicada em casos em que esse paciente tem uma limitação da função que justifique. Sim. Ou que esse paciente tope fazer sabendo que não necessariamente vai melhorar aquela sintomatologia completamente, entendeu? Essa paciente... Então, tem que haver cautela nessa questão da indicação. É o último degrau, realmente. Mesmo porque é algo bem avançado, né? E faz parte do escalonamento que a gente estava conversando. Geralmente, a gente indica essa prótese para um paciente realmente com um comprometimento funcional, uma perda de estrutura de cabeça da mandíbula, assim, muito importante, né? Inclusive nos casos de pacientes com artrite reumatoide. Eu me lembrei de um caso que uma vez eu disse para o paciente exatamente isso, né? Porque aí acho que caiu na real. Que tinha indicação de prótese, né? Aí eu falei, não, você tem indicação de prótese. Mas como que o seu colega indicou prótese? Eu falei, minha cara, se você tem um problema, inflamação na unha, você corta seu pé? Exatamente. Não é a dor. Aí ela... Exatamente. Eu falei, não, pô, você abre a boca aí, você tá abrindo bem a boca, aí você tá... Ok, você já fez o que pra você melhorar dessa dor aí? Mas tem alteração na ressonância. Não me importa. As pessoas, as pessoas focam muito no exame de imagem, né? Exame de imagem, não, porque... Até na própria dor. Para uma prótese, o que justifica é a alteração claro. exacerbada de função. É a pessoa que não consegue mastigar, a pessoa que não tem mais jeito, que não tem mais cabeça da mandíbula, entendeu? A prótese é para substituir uma cabeça da mandíbula que não existe. A gente tem que ter isso em mente. E outra questão também é saber que quando a gente fala de dor crônica, dor refratária, a gente tem medicamentos, psicofármacos, né, que podem atuar nesse controle da dor e a gente tem que lançar mão e às vezes é cansativo mesmo, às vezes é exaustivo. Tenta um psicofármaco, não consegue, tenta outro, adapta a dose, até conseguir realmente estabelecer uma dose para esse tratamento. E até, apesar da toxina botulínica ser execrada para o bruxismo, né? Algumas pessoas falam muito disso. Não, Botox não trata bruxismo. Não, Botox realmente não trata bruxismo. Mas em um paciente, por exemplo, com hipertrofia do masseter, né, falando em minimamente invasivas. Se você tem um paciente com hipertrofia do músculo que chega a fraturar uma prótese, fratura um dente, fratura uma placa,
por que não aplicar essa toxina e ter o efeito colateral que a gente quer de atrofia da musculatura? A gente precisa individualizar esse uso. E no que diz respeito às disfunções temporomandibulares, existem alguns efeitos neurais da toxina que podem ser utilizados em pacientes refratários. Mas a gente tem que ter muita cautela, porque é uma terapia caríssima. Quando a gente fala para DTM, é muita toxina que a gente aplica, é caríssima e que vai durar pouco tempo, mas que vai sim beneficiar uma pequeniníssima parcela de pacientes. Então, o nosso dever no paciente com dor crônica e com dor refratária é fenotipar esse paciente e tentar esgotar todos os recursos possíveis para devolver a qualidade de vida para esse paciente. Porque, no final das contas, tudo que a gente conversou aqui hoje, o intuito principal é acolher e devolver qualidade de vida, função, qualidade de vida para esse paciente. Que não necessariamente, não 100% das vezes, né, vai ser zerar essa dor. Mas deixar, às vezes, um quadro muito grave e muito crônico, deixar essa dor no nível suportável para que esse paciente possa conviver, mastigar e realizar as atividades dele diárias com qualidade de vida. Exatamente. É muito assunto, né? Assim, a gente abre um leque gigantesco. Mas exatamente, você fez um bom resumo aí. Na verdade, sempre focar no paciente, individualizar o paciente e devolver a qualidade de vida com responsabilidade, com terapias baseadas em evidência, né? E realmente tentar não de forma cega sair indicando o que você aprendeu, né? Mas na realidade sempre evoluir buscando uma melhoria para o próximo, né? Tem que pensar no paciente. Eu digo para todo mundo, rapaz, para você fazer área de saúde tem que ter vocação, você tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, não faça área de saúde não. Vai fazer outra coisa. Você quer ganhar dinheiro? Faz outra coisa. Vai montar um negócio, vai vender, porque, assim, é doação. A área de saúde é doação, sabe? É o próximo, é amor. É você cuidar, você tem empatia pelo próximo. Ah, não, eu tenho uma irmã, uma prima, não sei o quê, ou quem seja, um amigo. Ah, não, vou indicar prótese, vou, sabe, fazer uma sobreindicação. Então, não pode, tem que ter responsabilidade para com as pessoas. Eu acho que essa responsabilidade é uma coisa que, assim... muita gente tem perdido, sabe? Tem se perdido porque é mais fácil ser notado como um bom cirurgião, um bom profissional, né? Uma pessoa que opera mais do que aquele cara que conseguiu dar mais acolhimento aos seus pacientes. Essa valorização, eu boto minha cabeça no travesseiro e sei. Porque, assim, eu sempre procurei o seguinte, eu não me preocupo com a opinião dos meus colegas. Eu me preocupo com a opinião dos meus pacientes. Fora isso, meu amigo, é o meu dever com eles e eu vou cumprir até o último momento que eu exercer a odontologia. E sabe o que é interessante? Assim, acho que todo mundo que está lá na Clínica Lavide é muito movido pelo paciente, pelo acolhimento ao paciente, pelo tratamento de excelência, mas focado em um acolhimento, em um cuidado especial mesmo desse paciente. Nosso objetivo é fazer o paciente se sentir bem, se sentir especial, se sentir acolhido. Eu fico até emocionada com alguns relatos de alguns pacientes que passaram pela clínica, né? Porque é raro, atualmente não deveria, mas é raro isso acontecer. As pessoas simplesmente querem fazer uma técnica, realizar o tratamento, ganhar seu dinheiro, pronto, acabou. E não pode ser assim. Eu digo que a gente precisa ganhar, sim, com os tratamentos, porque a gente vive disso. A gente estudou para isso. E a gente precisa se valorizar, sim. Mas o objetivo principal da gente não é o que a gente vai ganhar financeiramente. O objetivo principal da gente é resolver o problema do nosso paciente. Exatamente. Né? É ter a empatia, né? Eu estava esperando para falar isso. Acho que é principal, quando você recebe um paciente com dor, né? Principalmente, é se colocar... Se eu tivesse com dor, se fosse um parente meu, eu iria fazer isso, sabe? Se fosse...
Parente fosse próximo, eu. Porque depender do parente, a depender do parente. Se eu estivesse com dor, como é que eu gostaria de ser acolhida, entendeu? Muitas vezes a pessoa chega lá no consultório nervosa, querendo resolver o problema, e a gente tem que ter esse olhar acolhedor para acalmar a pessoa, às vezes conversar mais até no primeiro dia ou em outros dias, conversar, acalmar aquele paciente, abraçar. Já aconteceu isso lá, entendeu? Da paciente chegar, às vezes, chorando com dor, porque ela não consegue entender que ela estava com tanto dor. Exato. E você acalmar, você acalentar, você se colocar no lugar do outro e falar, calma aqui, vamos tomar uma água, vamos respirar, deita aqui, deixa eu fazer um relaxamento com você. Não tem muito a ver com a fisioterapia, mas tem a ver com a dor. Então, vamos respirar, vamos ouvir uma música. Você quer ouvir que tipo de música? Eu quero ouvir um louvor, eu quero ouvir uma música clássica, um jazz. Vou colocar a música que você quer e vamos aqui acalmar. Ah, não toca hoje no meu rosto, não. Não vou. Eu já teve uma paciente assim, não toca no meu rosto, não. Não toca no seu rosto. Vamos tocar aqui na sua mão. Enfim, esse é o acolhimento. Quem é o paciente. Promover a melhor experiência. Essa é a nossa missão. É missão. E esse perfil de paciente, se a gente não estiver exatamente alinhado com essas coisas que nós estamos conversando, do acolhimento, de uma escuta ativa, atenta e respeitosa, não adianta. É melhor trocar de perfil de paciente, é melhor não trabalhar com isso. Mas, assim, é disso que a gente precisa. É segurar na mão do outro e dizer, eu tô aqui junto para caminhar contigo. É isso, gente. Queria agradecer Eu também. a vocês essa oportunidade de estar aqui conversando nessa mesa, né? Sobre cirurgia ortognática, sobre DTM. Agradecer a sua presença, Fábio. A gente já trabalha junto há um tempão. Eu acho que tanto é uma admiração mútua que a gente tem em nossas especialidades, porque a gente faz tudo para ter uma conduta mesmo de excelência. E é um privilégio mesmo ter um profissional do seu nível na nossa equipe e ter profissionais fisioterapeutas como vocês, com a experiência que vocês têm também. Então, muito obrigada, Fábio, Monique, Cíntia, por estar aqui hoje comigo, conversando. E tenho certeza que muita informação, viu? Que vem os próximos, né? Sim. Assim, falar do que a gente gosta de fazer é uma coisa fácil, né? Então, pode render horas e horas de conversa e daqui realmente sair os subtemas mais aprofundados, que eu acho que seria interessante, mas foi muito prazeroso, tá? De estar aqui com todos vocês, trocar essas informações e estou aguardando ansiosamente no próximo capítulo da Lavidcast. Obrigada também pelo convite, pela recepção calorosa que vocês, né, tiveram comigo, que eu acho que eu sou a caçulinha, né, da equipe. E, enfim, agradecer essa parceria e vamos dar as mãos e vamos caminhar juntas, né, Monique? Exatamente. Vamos caminhar juntas, tentando devolver um sorriso mais harmônico e um sorriso mais relaxado, mais tranquilo, dentro da função de cada um, né? Enfim. Para mim também é um privilégio trabalhar com vocês, trabalhar com pessoas que pensam também no ser humano, que pensam, se preocupam na hora de dar o diagnóstico, na hora de indicar uma cirurgia ou não indicar uma cirurgia. Então, isso me dá muito orgulho de estar trabalhando num lugar onde eu me identifico, onde eu penso parecido ou igual até, e que eu não tenho receio nenhum em indicar paciente para vocês, porque eu tenho certeza que a gente vai se alinhar, né, no objetivo comum. Muito Perfeita. bacana.